Quero cumprimentar a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de muita alegria estar juntamente com os irmãos. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade, parabenizar a orquestra Shekinah, que Deus continue vos abençoando. Agradecer ao pastor Rogério, Deus abençoe, a toda a liderança da orquestra, Deus abençoe. Eu trago a paz do meu pastor Carlos Martelli. Quantos recebem? Amém. Agradecer ao meu esposo, a minha mãe que vem me acompanhando. Agradecer também a minha amiga Nil. Nil, Deus te abençoe. Sem mais demoras, vou pedir para a igreja abrir no livro de 1 Samuel, o seu capítulo 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Todos encontraram? Amém? Diz assim: O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos já estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Queira se assentar, irmãos. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, vamos observar que a família de Eli tinha tudo para dar certo. Era uma família sacerdotal, aonde ele já estava como juiz há 40 anos em Israel. E é interessante porque Eli, o juiz de Israel, ele atendeu toda a demanda da nação, porém ele negligenciou a sua própria casa. Eli cuidou dos outros, mas falhou em cuidar da sua própria família. Ele era um grande homem de Deus fora da sua casa, mas falhou dentro dela. Ele era o juiz dos portões para fora, mas já tinha perdido o controle dentro de casa. Cuidava muito bem dos outros, mas esqueceu de cuidar dos seus dentro da sua própria casa. Quando nós observamos, vamos ver que por mais que ele tinha cargos, tinha uma função há 40 anos, isso não significava, o tempo que ele estava como juiz, não significava sucesso ministerial. Por mais que ele já fazia 40 anos, que estava na frente, que tinha a responsabilidade de guiar o povo espiritualmente falando, ele já não estava mais agradando a Deus. E quando nós olhamos os filhos de Eli, tinha tudo para dar certo. Tinha um pai sacerdote, fazia parte de uma família sacerdotal de levitas. Só que, por mais que eles cresceram em um ambiente sagrado, por mais que eles cresceram em um ambiente de culto, de oração, de entregas, de sacrifícios, eles escolheram seguir um caminho completamente diferente.
Eu estou falando de duas pessoas, Ofni e Finéias, que por mais que eles exerciam o cargo, a função de sacerdote em Israel, eles eram conhecidos como filhos de Belial. O cargo que eles exerciam só porque era da família sacerdotal, porque a atitude que eles tinham não combinava com aquilo que eles faziam dentro do templo, ou seja, o cargo era de sacerdote, mas as atitudes eram de Belial, e as nossas atitudes denunciam quem de fato nós somos. As nossas atitudes denunciam a quem nós servimos. Eu estou falando de pessoas que tinham a responsabilidade de guiar uma nação espiritualmente falando. Eu estou falando de pessoas que tinham a responsabilidade de zelar e cuidar do templo. Eu estou falando de sacerdotes que tinham a responsabilidade de entregar sacrifícios a Deus. Eu estou falando de sacerdotes que tinham a responsabilidade de pegar do povo e levar até a Deus. Eu estou falando de sacerdotes que tinham a responsabilidade de viver uma vida de santidade. Eu estou falando de sacerdotes que tinham a responsabilidade de viver um estilo de vida em comunhão com Deus. Eu estou falando de sacerdotes que tinham sido escolhidos e levantados por Deus para fazer a diferença no meio da nação de Israel. Só que o que eles fazem? Eles começaram a tratar o templo como prostíbulo. Eles começaram a cometer prostituição. A Bíblia diz que eles se relacionavam com as mulheres que ficavam na porta do templo. Alguém que foi levantado, que foi escolhido para viver uma vida de santidade, para levar os outros a viver uma vida de santidade, agora estão vivendo do jeito que bem querem, do jeito que acham que é certo. Não tem problema eu estar no templo, ser sacerdote, oferecer sacrifício e depois eu me prostituir. Não tem problema eu entrar no templo, adorar ao Deus do templo, mas fora dele não ter comunhão nenhuma com este Deus. Não tem problema, no culto, no templo, eu ofereço sacrifícios, falo palavras bonitas, mas fora dele eu vivo como eu bem quero, como eu bem entendo. Só que a Bíblia diz que Deus levanta um homem que ninguém sabe qual é o seu nome, só fala homem de Deus. Ninguém sabe de onde ele veio, de que família fazia parte, como ele se chamava. Ninguém sabe da condição financeira. Mas de uma coisa nós sabemos, que enquanto dentro do templo tem um sacerdote que já não carrega mais a presença, Deus começa a levantar pequenos que não têm o seu nome mencionado. Mas uma coisa eles têm a presença de Deus. Enquanto o sacerdote é reconhecido como filho de Belial, vem um que ninguém sabe o nome, mas que é reconhecido como homem de Deus. A Bíblia diz que este homem fala: Eli, você lembra daquilo que eu fiz quando eu escolhi a sua família? Eu escolhi os seus antepassados. Eu levantei Arão para servir no meu templo como sacerdote. Eu escolhi a família dele para serem levitas dentro da minha casa.
você, Eli, poderia ter corrigido os teus filhos, mas você escolheu eles ao invés de mim. Mas eu vou desprezar aqueles que me desprezam. Deus usa aquele homem para dizer, para você saber que eu estou falando contigo, os teus 2 filhos irão morrer no mesmo dia. Eu estou falando de uma época onde a nação de Israel já havia se afastado de Deus. Só ia no templo para cumprir uma tabela. Só oferecia sacrifícios para falar que ofereceu. Eu estou falando de um tempo onde as pessoas subiam até Siló para oferecer sacrifícios a Deus. E todos nós sabemos que quando havia um sacrifício, todas as gorduras deveriam ser queimadas somente ao Senhor. Mas o que eles faziam? Eles roubavam as ofertas que eram oferecidas somente a Deus. Deus diz para ele, Eli, os seus filhos estão engordando porque estão comendo da melhor parte da oferta que é oferecida a mim. Porque o Deus de misericórdia, o Deus de amor, também é o Deus de juízo, também é o Deus de justiça. Era Deus dizendo, Eli, eu até levantei a sua família, eu até coloquei os teus filhos na função que eles estão, mas saiba de uma coisa, a brincadeira dentro do templo vai acabar. É porque tem gente que brinca demais dentro do templo. Xandarabás. Não tem problema eu cultuar aqui hoje e amanhã eu me prostituir. Não tem problema, eu canto quando eu quero. Eu vou para a igreja quando eu quero. Eu faço do jeito que eu quero. E Deus está dizendo, o templo ainda tem dono. Não tem essa de cantar quando quer. Não tem essa de reger quando bem entender. Não tem essa de fazer quando quer. Deus está dizendo, eu vou começar a cortar algumas coisas dentro do templo para saber que tem que ter santidade ao Senhor. Estamos vivendo em um tempo onde tem pregadores que pregam do jeito que quer. Prega com 2 mulheres, com 3 mulheres. Eu vou ter que falar. É gente que canta, mas está vivendo na fornicação. Aramanto, arabaço. E está tocando no que é santo. Está tocando no que é sagrado, fazendo o que não tem nada a ver. Mas é esse nada a ver que vai levar muitos para o inferno. Deus trouxe eu e você aqui para dizer, se quer cantar, quer pregar, quer viver dentro da igreja, viva uma vida de santidade. Porque vida com Deus não é só vir ao domingo e sentar no banco. Vida com Deus não é só vir tocar os instrumentos. Ter vida com Deus é no domingo. Ter vida com Deus é na segunda. Ter vida com Deus é na terça. Ter vida com Deus é na quarta. Ter vida com Deus é na quinta. Ter vida com Deus é na sexta. Ter vida com Deus é no sábado. Ter vida com Deus é no trabalho. Ter vida com Deus é dentro de casa. Ter vida com Deus é na igreja e é fora. Oh, aleluia.
A Bíblia diz que enquanto tinha dentro do templo uma geração pervertida, também tinha uma que era Samuel. Samuel era menino. Samuel era criança. Só que tem um porém. Samuel nasceu com um propósito já estabelecido. A Bíblia diz que quem é a mãe de Samuel é Ana. Ana está buscando há anos, pedindo a Deus um filho. E quando esse filho nasce, ela diz, não é meu, mas é teu. Levou tempo para gerar, mas eu não gerei para mim, eu gerei para o teu reino. Eu não gerei para a minha casa, eu gerei para o teu templo. Eu gerei, mas ele é teu. Oh, aleluias. A Bíblia diz que Ana consagra o menino a Deus. Aí Deus falou comigo, Paloma, entenda uma coisa. Quando alguém gera para me entregar, pode ter certeza que vai ter frutos nascendo. Aquilo que Deus está fazendo você gerar, não é para você, mas é para o reino. Não é para você, mas é para o templo. Deus está dizendo, eu estou fazendo esta noite pessoas começarem a gerar frutos para o meu reino. É um menino que foi escolhido. E é interessante porque enquanto Ofni e Finéias está se perdendo, oferecendo sacrifícios a Deus, tem Samuel que está crescendo. A Bíblia diz que o menino está crescendo, que está sendo assistido, que está perante o Senhor. Samuel ainda por volta de 12 anos, criança ainda, ele está dentro do templo. E quando Samuel deita para dormir, dentro do santuário, próximo da arca, ele ouve uma voz. E a voz diz, Samuel, Samuel. Nessa época, as visões eram raras. Deus já não falava com tanta frequência. Deus já não dava tantas visões. Por quê? Dentro do templo estava tendo pecado. E quando começa o pecado a crescer demais, Deus começa a diminuir a sua fala. Não porque Ele não quer mais falar, mas porque as pessoas envolvidas com o pecado já não conseguem mais ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Mas tinha um menino que estava vivendo em santidade. Tinha um pequenininho que estava se empenhando a conhecer a Deus. Tinha alguém que ainda não tinha o seu nome tão conhecido assim, mas já estava se entregando dentro do templo. Aí Deus olha para dentro do templo e diz, ainda que tem alguns que já se perdeu, eu ainda avistei um menino. E esse menino está chamando a minha atenção. Esse menino está cuidando do templo. Esse menino está crescendo, querendo me conhecer. E como ele quer me conhecer, eu vou me revelar a ele. Eu vou revelar a minha palavra a ele. Aí diz Samuel. Samuel, ainda sem conhecer a voz de Deus, levanta e diz para ele, o Senhor me chamou? Ele, não, Samuel, volta a deitar. Samuel deita. Deus chama de novo. Samuel vai até Eli. E ele diz, Samuel, não fui eu. Volta a deitar. Samuel deita, se levanta, ouve a voz, vai falar com Eli. Ele diz, eu já sei. Quando você ouvir essa voz novamente, diga, fala, porque o teu servo ouve. Quando Samuel deita pela 4ª vez, Deus diz, Samuel, Samuel. Samuel então diz, fala porque o teu servo
ouve. Deus então começa a conversar com Samuel. Samuel, aquilo que eu falei acerca da família de Eli vai se cumprir. Não adianta oferecer oferta, sacrifício. Não serão aceitos. Eles irão morrer. Tudo aquilo que eu falei vai acontecer. Samuel então deita, não consegue dormir. No outro dia ele olha para Samuel e diz: Samuel, o que Deus falou? O que Deus conversou com você? Samuel diz: Eli, tudo aquilo que Deus já tinha te falado vai acontecer. Seus filhos vão morrer no mesmo dia. Deus vai levantar um novo sacerdote na nação de Israel. A sua família, aqueles que ficarem vivos, vão ter que pedir esmola e ser obrigados a implorar para ter uma oportunidade dentro do templo para poder se alimentar. Ele então olha para Samuel e diz: Ele é o Senhor, faz como bem entender. Ele não teve a sensibilidade de, antes de uma palavra de Deus, começar a se arrepender, de atrair novamente a presença de Deus para a sua vida. Só que Deus já tinha determinado: tem um menino que eu vou levantar como novo sacerdote. Era pequeno, mas já era escolhido. Não tinha o seu nome tão conhecido assim, mas já tinha sido selado pela promessa de Deus. Eu estou falando de alguém que, quem sabe, não tinha foto nos banners, não tinha tantos seguidores no Instagram, não tinha tantos aplausos, mas era alguém que era pequeno, mas estava crescendo diante de Deus. É porque tem gente que tem a síndrome de Saul. Que síndrome é essa, Paloma? Gosta de matar pequeno, gosta de querer matar menino. Aí Deus trouxe eu e você aqui para dizer: não toca no menino não, mas nem sabe cantar direito, mas não toca não. Pode não saber cantar muito bem, mas foi escolhido por Deus. Mas nem rege tão bonito assim, mas foi ele que Deus escolheu. Mas nem toca muito bem, mas Deus está dizendo: está só no começo. Eu chamei o menino, não toca no menino. A Bíblia diz então que Samuel começa a crescer, as pessoas começam a olhar para Samuel e dizer: ele tem a presença. Tudo que Samuel começa a falar, começa a acontecer. Samuel então começa a atrair os olhares das pessoas para ele. E eles começam a entender: o novo sacerdote, o novo juiz, Deus já levantou. A Bíblia diz então que um determinado dia o povo vai para a guerra com os filisteus. Só que eles vão despreparados. E coisa horrível é entrar numa guerra sem ter proteção nenhuma. Terrível é entrar em uma guerra que não tem armadura nenhuma. O povo de Israel pensou: se nós levarmos a arca, isso vai nos garantir a vitória. Eles então levam a arca. Quando os filisteus começam a ouvir gritos dos homens de Israel, diz: os deuses estão no acampamento junto com os israelitas. Aqueles mesmos deuses que destruiu os egípcios, que levaram pragas para o Egito. A única coisa que nós temos que fazer é enfrentar. Não podemos nos acovardar, temos que enfrentar. Quando os filisteus saem para a guerra, a nação de Israel está carregando a arca da aliança.
Bíblia diz que Hófni e Finéias são mortos e a arca é levada. E aí Deus disse: Paloma, por isso a importância de ter as armaduras espirituais no meio de uma guerra. Não adianta levar a arca como um amuleto, achando que vai vencer os inimigos. Não vai. Não adianta apenas carregar uma Bíblia, abrir lá no Salmo 91, no Salmo 23, dentro de casa, achando que a vitória está não. Deus está dizendo: não adianta deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, se você não sabe o caminho da comunhão. Não adianta carregar uma Bíblia debaixo do braço, se você não busca Deus. É de ano em ano, só abre quando está na igreja, só ora quando está na igreja. E Deus está dizendo: quer vencer guerra, vai armado. Se nós queremos vencer as guerras contra os inimigos, temos que estar armados com as armaduras espirituais. E Paloma, como eu consigo isso? Nós só conseguimos através da oração, só conseguimos através da palavra, só conseguimos através do jejum, só conseguimos através da renúncia, só conseguimos tendo comunhão com Deus. Deixa eu falar uma coisa, sabe por que as muralhas de Jericó caiu? Não foi só porque eles gritaram, mas foi porque eles se posicionaram em obedecer à voz de Deus. Não adianta ter grito se não tem posicionamento. Não adianta ter grito, não adianta ter a arca, se não tem mais comunhão com Deus. Sabe por que os soldados tombaram na frente dos filisteus? Porque os sacerdotes fracassaram no altar. Sabe por que a arca foi levada pelos inimigos? Porque já não tinha mais oferta oferecida dentro do templo. Quando eu e você para de oferecer sacrifício, o inimigo leva a arca. Quando nós falhamos no altar, somos tombados na frente de guerra. Aquilo que estava acontecendo no campo de batalha era simplesmente resultado do que estava acontecendo dentro do templo. Aí Deus traz eu e você aqui para dizer: quer permanecer em pé? Se posiciona. Quer que o inimigo bata em retirada? Se posiciona. Quer ver as muralhas caindo? Se posiciona. Quer ver a presença em nós? Se posiciona. É o Espírito Santo nos convidando a se posicionar. É o Espírito Santo nos convidando a se levantar. Se levanta no templo, que os inimigos caem no campo de batalha. Se levanta no templo, os inimigos caem no campo de batalha. Se posiciona no templo, os inimigos caem no campo de batalha. Quando mais de 30 mil homens morrem no campo de batalha, vem um com as suas vestes rasgadas, com areia na sua cabeça, em sinal de humilhação, derrota. Então houve uma grande comoção em Israel. Eli, que já tinha perdido a sua visão, com 98 anos de idade, sentado, ele pergunta: o que está acontecendo? E esse homem fala para ele: Eli, os teus filhos foram mortos, mas tem mais uma coisa: levaram a arca da aliança. Quando ele ouve isso, ele cai para trás e quebra o pescoço. Eli se preocupou mais com a arca do que com Deus da arca. Se preocupou
preocupou mais com a doutrina do que com Deus do templo. E ali a esposa de Finéias, grávida, deu à luz antes do tempo. E quando estava perecendo, ela disse: o nome do menino é Icabod. Se foi a glória de Deus do meio de Israel. E ela falece. E aí Deus disse para mim: Paloma, uma geração como a de Ofni e Finéias, que está dentro do templo, será cortada. E você pode olhar e falar: Paloma, que coisa é essa? Eu te provo. Em João capítulo 15, Jesus vai falar acerca da videira verdadeira. E vai falar que aqueles ramos que não dão frutos, Ele corta a fim de ser queimados. E Deus disse para mim: Paloma, no meio do meu templo, tem 3 tipos de gerações. Tem a geração de Ofni e Finéias, a geração pecaminosa que será cortada, que não vai permanecer. Tem a geração de Eli, uma geração que é omissa, como Adão foi no Éden. É uma geração que vê tudo que está acontecendo de errado, mas cruza os braços e diz: não estou vendo nada, eu não vou fazer nada, eu não vou falar nada para o irmão não ficar chateado e sair. Eu não vou repreender, porque senão não vai querer mais tocar. Eu não vou repreender, porque senão não vai querer mais reger e nem solar. Aí Deus está falando: para de ser uma geração frouxa e omissa. Porque o cajado estava na mão de Eli, a autoridade tinha sido dada a ele, mas como ele não soube usar, Deus levanta a geração de um menino que não tem nome, não tem status, mas tem a presença de Deus. É Deus dizendo: se uma geração eu estou cortando, tem uma que já perdeu a visão faz tempo, mas tem uma nova geração. Uma geração que é a geração de Samuel, que está sendo levantada com autoridade, poder e ousadia para fazer a diferença no meio do povo onde ele foi colocado. É Deus dizendo: ainda que no meio do templo tem a geração de Ofni e Finéias, que tem a geração de Eli, está sendo levantada a geração de Samuel, que se posiciona, que prega contra o pecado mesmo, que anuncia a palavra de Deus com ousadia, sem se vender. A Bíblia diz que Samuel olha e diz: quer trazer a arca de novo? Quer atrair a presença de novo? Vamos ter que descer. Vamos ter que orar. Vamos ter que nos humilhar. Vamos ter que oferecer sacrifício. Eu acho lindo porque enquanto Samuel está levando o povo ao arrependimento, à humilhação, a buscar mais a Deus, os filisteus se levantam e diz: temos que atacar. E aí Deus falou comigo: Paloma, perceba que quando eles estavam oferecendo sacrifícios, os inimigos decidiram avançar e atacar. E eu não impedi que os inimigos avançassem. É Samuel e o povo oferecendo sacrifício, dizendo: Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E é os filisteus dizendo: eu estou avançando, porque eu tenho que vencer este povo, eu tenho que vencer esta nação. De um lado tinha um exército dizendo: vamos matar, vamos ferir, vamos destruir. Mas de
Nós pecamos, mas perdoa os nossos pecados. Adoramos a outros deuses, mas abrimos mãos disso, porque somente o Senhor é o nosso Deus. Enquanto tem um exército inimigo avançando, tem um povo que está orando, tem um povo que está sacrificando. Enquanto eu e você estamos buscando, Deus não vai impedir do inimigo se levantar. Mas tem um porém, Nil. Enquanto estamos posicionados, enquanto nos levantamos e o inimigo está avançando, está crescendo a opressão do inimigo, Deus está dizendo: continua oferecendo o sacrifício que eu estou recebendo. Continua buscando o que eu estou ouvindo. Continua adorando que eu estou agindo. Continua se posicionando que eu estou no controle de tudo. E aí, Paloma, qual foi o resultado? Não me surpreendeu. Porque quando o povo veio, enquanto Samuel está oferecendo sacrifício, Deus vem e traz uma confusão no meio dos inimigos. É Deus dizendo para mim e para você: enquanto você começar a adorar, enquanto você começar a oferecer sacrifício, eu vou trazer confusão no meio dos inimigos. Começa a se levantar, começa a se posicionar, começa a trazer a arca novamente, começa a atrair a presença novamente. Mas Paloma, você não sabe o nível de guerra que eu estou passando. Tudo bem, eu não sei, mas o Deus do templo sabe, e Ele está dizendo: enquanto você está aqui buscando, enquanto você está aqui adorando, eu vou trabalhando. É de livramento que precisa? Deus tem. É salvação para dentro da tua casa? Deus também tem. É de uma cura? Deus também pode curar. É Jeová Rafá. É de uma porta aberta que você precisa. Ele abre porta onde não tem porta, como foi dito aqui. O que você precisa, Deus pode fazer. Apenas se levanta e se posiciona. A Bíblia diz então que a Arca da Aliança volta para Jerusalém. Oh, aleluias. Porque foi através de um que Deus levantou como juiz para trazer o povo novamente para o centro da vontade dele. E como foi dito aqui, foi cantado sobre a volta de Jesus. O ano passado, final de dezembro, Deus me deu uma visão, onde eu estava dentro de uma casa, e de repente chegava um jovem e dizia assim: Paloma, se prepara, porque Jesus está voltando. Quando eu saía daquela casa, eu olhava um campo muito grande, e tinha muitas pessoas. E quando de repente eu olhava para o nosso corpo estava transformado. Os nossos pés já não tocavam mais no chão. E de repente, quando olhava para o céu, pessoas começavam a subir. E eu ouvia uma voz: o filho está pronto. Só está esperando a ordem do Pai. Deixa eu falar uma coisa. Jesus está voltando. Todos os dias Jesus está voltando para alguém. Eu nunca vi uma época onde eu estou vendo tantos cristãos, pastor, está sendo recolhidos. Aramão, parabás. Mais importante do que ter bens aqui na terra
é ter o privilégio de ouvir o som da trombeta. É Jesus dizendo para mim e para você: para com essa competição que existe dentro das igrejas. De quem canta mais, de quem toca mais, de quem prega mais, de quem tem mais seguidor, de quem é mais conhecido, de quem é mais famoso. Deus está dizendo: se importa em ter o seu nome escrito no livro da vida. Porque é mais importante do que pregar bem aqui é ter o nome escrito no livro da vida. Do que mais importante de ter seguidores aqui é poder ouvir o som da trombeta. Jesus está voltando. A mensagem é a mesma há mais de 2000 anos. Jesus está voltando, igreja. E lá vamos ouvir: benditos, entrai benditos de meu Pai. E lá vamos receber a coroa da vida. E lá seremos co-herdeiros com Cristo. Porque assim como fomos crucificados com Ele, ressuscitaremos também com Ele. A Bíblia diz que nós teremos o nosso nome mudado. A Bíblia diz que lá não haverá mais sol, porque a glória do próprio Deus irá iluminar toda a cidade. Lá não haverá mais choro, lá não haverá mais depressão, lá não haverá mais traição, lá não haverá mais angústia, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais inimizades, lá não haverá mais tristeza, não haverá mais doença, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento. E o que vai ter, Paloma? Só vai ter adoração ao nosso Rei. Só vai ter adoração ao nosso Rei. Só vai ter alegria de estar na mesa e sentar perto do Cordeiro e dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. É por isso que Deus está nesses últimos dias levantando uma geração que é eu e você. Uma geração que tem coragem de pregar que Jesus está voltando. Porque enquanto muitos se levantam zombando da palavra de Deus, Deus está levantando uma geração para dizer: Ele está voltando, Ele está voltando, Ele está voltando. Enquanto tem pessoas dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, tem uma geração que está sendo levantada para dizer que não é a Bíblia que tem que se enquadrar no estilo de vida de ninguém, mas somos nós que temos que nos enquadrar no estilo, na palavra que é pregada. E essa geração que está sendo levantada nos últimos dias para pregar a palavra com fidelidade, sem medo, que vai ouvir o som da trombeta. Eu encerro dizendo que é a geração de Samuel. É a geração de Samuel. Não se preocupa, porque logo vai ter que passar no Jornal Nacional, vai ter que ser comunicado no Instagram, no YouTube, que um povo desapareceu. E vão se lembrar do hino que nós cantávamos.
aonde está aquele povo barulhento? Onde está? Alguém com... Vai dizer. Onde está a juventude? Me ajuda, igreja! Tem alguém que sabe louvar esse hino aqui para me ajudar? Samara, você sabe louvar? Tem alguém que sabe louvar esse hino aqui? Não, não é possível. Estamos numa Assembleia de Deus. Tem alguém que sabe louvar aqui para ajudar? Oh, glória! Oh, aleluia! Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude dessa igreja? Já vai dar na glória, aleluia! E as irmãs do ciclo de oração, que a Deus tanto clamava, e as crianças que cantavam, elas também foram morar em Sião. Onde está aquele povo barulhento? Adorando o Rei na glória! Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Muito em breve vai sair uma notícia de que um povo desapareceu.